E hoje eu vou tratar de um assunto que eu já tive a dúvida, com certeza você já teve, ou talvez ainda tenha essa dúvida. Qual é? Como é que é feita a distribuição das cadeiras no âmbito legislativo? Com certeza você já ouviu em algum momento da sua vida alguém falando: ah, fulano de tal tirou 750 votos e conseguiu se eleger para vereador. Já ciclano tirou 1.500 votos e não conseguiu. Então deve haver um erro aí, deve haver fraude, mas as pessoas se esquecem que a gente tem dois sistemas, e o sistema majoritário é aquele que, em regra, é utilizado para os cargos de presidente, senadores e governadores, e nós temos um sistema proporcional, que ele visa aí dar uma oportunidade para que aqueles pequenos partidos consigam, nessa disputa pelo poder, conseguir no mínimo uma cadeira. E como é que é feita essa distribuição? Primeiramente, a gente tem que ter aí em mente, a gente tem que ir lá na Constituição Federal, mais especificamente, aí quando a gente vai tratar, e aqui eu vou tratar do âmbito eleitoral e do âmbito municipal. Quando a gente vai lá no artigo 29 da Constituição Federal, ele vai tratar da composição das câmaras municipais e o número de representantes que cada câmara vai constituir de acordo com o número de habitantes que há nessa circunscrição. Então, por exemplo, lá na linha A do inciso 4 desse artigo 29, ele vai informar que no município que tem pelo menos até 1.500 habitantes, vai ter aí 9 cadeiras já de direito para essa circunscrição, para esse município. E lá na linha X, por exemplo, informa que em locais com mais de 8 milhões de habitantes, vai ser distribuída aí a essa circunscrição 55 vagas, 55 cadeiras de representantes. Então a gente já tem um número de vagas que cada município tem de acordo com os seus habitantes, o número de habitantes. Se a gente já tem um número de cadeiras, agora falta a gente saber como é que é feito para que nessa luta pelo poder, cada partido vai conseguir realmente abocanhar aí pelo menos uma ou duas cadeiras. E como é feito isso? E aí onde entra realmente onde eu quero chegar, que será no quociente eleitoral, no quociente partidário e também aí na sobra eleitoral. Quando a gente sai da Constituição Federal, que é a Carta Magna, que traz as diretrizes ali do sistema e do direito eleitoral, a gente vai passar agora para um sistema ali, um ramo mais específico, que é o direito eleitoral. E nesse ramo específico, quando a gente trata do Código Eleitoral, lá no artigo 106 do Código Eleitoral, ele vai informar como é que é feito esse cálculo. Lógico que o artigo 106, ele traz aí uma interpretação que para aquelas pessoas que não têm um conhecimento prático, principalmente do direito, se torna difícil. Só que quando é interpretada, ele simplesmente quer dizer o quê? Que o quociente eleitoral é simplesmente o número de votos válidos dividido pelo número de vagas. E aqui a gente já tem o número de vagas, porque a Constituição já dá de acordo com o número de habitantes. Então, se a gente tem um número de vagas, a gente vai simplesmente saber agora como é que a gente tem um número de votos válidos. E talvez você esteja pensando, o que seria o votos válidos? Voto válido nada mais é que todos aqueles votos que são dados em uma determinada circunscrição aos partidos ou aos seus eleitores ou com seus candidatos, retirando todos aqueles votos em brancos e nulos. A gente retira isso aí, a gente tem os votos válidos, que são os votos que sim vão servir na contagem. Então, vamos supor, e a gente vai pegar uma hipótese criada lá por o Jairo Gomes, no seu livro de Direito Eleitoral, ele vai informar que uma pequena circunscrição, um pequeno município, onde teve ali 50 mil votos válidos, para um município pequeno, com 9 vagas, que já veio da Constituição Federal essas vagas, ele vai dividir esses 50 mil por 9. Ou seja, se a gente, o quociente eleitoral é esse número, 50 mil dividido por 9, que a gente vai ter 5.556. Encontramos o quociente eleitoral. Agora você pode estar pensando, encontrado o quociente eleitoral, pronto, morreu Maria Preá. Só que aí não acaba simplesmente nisso. A gente agora tem que encontrar o quociente partidário. E o que é o quociente partidário? O quociente partidário é simplesmente você pegar o número de votos válidos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Lembrando, a gente encontrou o quociente eleitoral, que foram os números de votos válidos de uma circunscrição e dividido pelo o número de vagas daquele determinado município.
Já o quociente partidário é eu pegar o número de votos válidos do partido. Eu vou agora especificar um partido, ver quanto esse partido recebeu de votos válidos e dividir pelo quociente que eu já sei. Então, vamos pegar a hipótese do Jairo Gomes, que ele pega e forma 4 partidos. Partido X, partido Y, partido W e partido Z. Suponha que o partido X ele tenha obtido aí 12 mil votos válidos. Eu pego 12 mil votos válidos e divido pelo número do quociente eleitoral, 5.556. Eu vou pegar agora o partido Y, que fez 15 mil de votos válidos, e dividir esse 15 mil por 5.556. E repito com os outros aqui. W, por exemplo, fez apenas 4 mil votos válidos. Vou dividir pelo número de 5.556. E o Z fez a maior numeração, fez 19 mil, dividido aí por 5.556. Isso é simplesmente uma hipótese para você compreender como é que a gente faz para encontrar o quociente partidário. Ah, Wellington, mas o quociente partidário, onde é que ele se encontra, a interpretação, para eu saber como é que é feito esse cálculo? O quociente partidário também está no Código Eleitoral, num artigo de difícil interpretação. Ela vem informando que o quociente partidário é justamente isso. O quociente partidário é igual ao número de votos válidos do partido dividido pelo quociente eleitoral, lá no artigo 107 do Código Eleitoral. É importante deixar claro que, tanto neste artigo, ele já vem informando que o número que vem após a vírgula, essa fração, ela é desprezada, não vai ser contada. Então, por exemplo, se o número de 12 mil votos dividido por 5.556 deu 2,159, retira esse 159 e vai contar apenas o 2. Agora, seguindo o exemplo do Jairo Gomes, quando ele traz aí os partidos X, Y, W e Z, e cada um com esses votos válidos que já foram dados, a gente tem aí que o X, por exemplo, ele obteve 12 mil dividido por 5.556, que deu 2,159, despreza esse 159, deixa apenas o 2, esse 2 já é o número de cadeiras ou de vagas que o partido X ele tem por direito. Agora a gente vai para o outro partido, que foi o Y. 15 mil votos válidos do Y, dividido pelos 5.556, que é o quociente eleitoral, vai dar 2,699. Despreza essa fração e o partido Y agora vai ter também apenas 2 cadeiras já de início. A gente vai por o partido W. O partido W, como eu falei, ele teve 4 mil votos válidos. Dividindo 4 mil, a gente vai encontrar apenas 0,719. Desprezada essa fração, o partido W, então, não teve nenhuma cadeira de início. Já o partido Z, que foi o partido que mais obteve votos, 19 mil dividido por 5.556 vai dar 3,419. Desprezo esse 419, deixo apenas 3. De imediato, a gente já percebe aí o número de vagas, de cadeiras que cada partido obteve. Então, por exemplo, o X ele fez 2 vagas, o Y ele fez também 2 vagas, o partido W não conseguiu fazer nenhuma vaga e o partido Z ele vai aí ter 3 vagas. Lembrando que apesar do partido W não ter de início feito nenhuma cadeira, ele não é retirado ainda porque pode ser que tenha sobras e ele aí vai participar ainda dessa contagem para saber se consegue captar pelo menos uma. Aí talvez você esteja pensando, agora facilitou, compreendi. Só que a regra do Código Eleitoral entrou agora aquela cláusula de barreira. E qual é essa cláusula de barreira? Trazida lá no artigo 108, que simplesmente informa que cada partido, por mais que agora consiga o quociente eleitoral e o quociente partidário, o seu candidato, para que realmente essa cadeira seja disposta ao partido, o seu candidato tem que ter feito, no mínimo, 10% do quociente eleitoral. Então, 10% do quociente eleitoral, nada mais, nada menos é, nessa hipótese trazida, de 5.556, e os 10% vai ser 556. Então, se o partido, por mais que tenha feito aí o seu quociente eleitoral, o seu quociente partidário legal, o seu partido, os candidatos têm que ter também feito, pelo menos alguns aí,
esse coeficiente de 10% para conseguir conquistar, arrastar essa cadeira. Então, por enquanto, resumindo, primeiramente o partido tem que ter tirado um quociente legal e também tem que ter feito um quociente partidário legal. Após ter feito tudo isso, agora tem que analisar se o partido, o candidato seu, conseguiu conquistar pelo menos 10% do quociente eleitoral. E nessa hipótese trazida foi de 556. Aí, meu patrão, é onde o caldo vai esquentar. Porque caso o candidato dos partidos não tenha feito o mínimo de 10% do quociente ali para conseguir realmente arrastar essa vaga, aí a gente vai para agora o artigo 109 do Código Eleitoral. Pela leitura do artigo, torna-se confusa a gente entender e compreender o que o legislador ele quis trazer com esse artigo. Mas era simplesmente o seguinte, eu vou deixar a numeração aqui. O partido X, por exemplo, ele fez 12 mil votos válidos, não foi? E ele conseguiu duas vagas. Eu vou pegar esses 12 mil, dividir por 2 e vou acrescentar mais um. E aí 12 mil dividido por esses dois mais um vai dar 4 mil. O partido Y ele fez 15 mil votos. 15 mil votos dividido pelas duas vagas que ele conquistou mais um vai ser 5 mil. E o partido W ele fez 4 mil. 4 mil mais zero, que ele não fez nenhuma vaga, mais um, que é da própria regra do artigo 109, vai ficar os 4 mil. Já o partido Z, que foi o partido que mais obteve votos, ele conseguiu 19 mil. 19 mil dividido por as três vagas que ele conquistou, mais um, que é do artigo 109 da regra, ele vai ter 4.750. E aí a gente vai analisar quem foi que fez a maior média. Nessa primeira etapa, a gente percebe que quem fez a maior média foi o partido Y, que foi 5 mil. Se ele fez a maior média, a gente vai analisar se um candidato do seu partido tem ali pelo menos os 10% do quociente eleitoral, de 5.556. Se tem, então ele vai abocanhar essa nova vaga e vai tornar 3. Feito isso, a gente vai fazer uma nova rodada. Só que nessa nova rodada, a gente vai acrescentar no partido Y mais um número de vaga que ele conquistou. Então, por exemplo, o partido X teve 12 mil, vai dividir pelo número 2, mais um do artigo 109, que vai dar os 4 mil. O partido Y ele vai ter 15 mil dividido agora por 3, que foi o número de vagas que ele conquistou, mais 1, que é do artigo 109, que vai ficar 3.750. Já o partido W, ele vai continuar com 4 mil. E o partido Z vai ser 19 mil, dividido pelos 3, do que foi já conquistado, mais 1. E aí, nessa divisão, vai ficar os 4.750. Analisando aí novamente, quem tem a maior média agora será o partido Z. O partido Z vai ser analisado, ver se realmente seus candidatos, algum deles na lista nominal, fez a porcentagem de no mínimo 10% e a cadeira vai ser distribuída a esse candidato. Eu espero que os senhores tenham compreendido como é que é feito esse grande cálculo. E aí vem a dúvida, e caso nenhum candidato tenha feito em nenhum momento pelo menos o requisito de os 10% mínimo. E aí a gente vai abandonar aquele princípio da proporcionalidade do sistema proporcional e vai adotar o sistema majoritário. E o sistema majoritário é aquele mais simples, onde a gente vai pegar os candidatos que tiverem o maior número de votos e vai ser distribuído a esses de forma nominal. Então veja, a gente viu o quociente eleitoral, vimos o quociente partidário e vimos por tabela a sobra. E é isso. E por fim, ainda, se havendo empate nesse grande cálculo aí do sistema majoritário por não ter nenhum conseguido o mínimo dos 10%, vai ser eleito aí, ainda se ficar empate, o candidato mais idoso. Isso é uma regra que está no artigo 110 do Código Eleitoral.